Boa noite para você, bem-vindo ao Band Cidade. Foi solto por engano um dos suspeitos do assassinato da professora que levou um tiro ao reagir a um assalto no bairro Boa Vista. O suspeito estava preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Luiz Fernando Arcílio, de 20 anos, já tinha 2 condenações por outros crimes. O alvará de soltura foi expedido porque o juiz da Vara de Inquéritos Policiais não tinha conhecimento do novo processo por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No alvará de soltura, a meu ver, deveriam vir qualquer tipo de condicionante, qualquer tipo de impedimento, né? Hoje o sistema ele é relativamente novo e está sujeito a imperfeições. O crime aconteceu no início de novembro. A professora Renata Melo do Amaral, que tinha 36 anos, foi morta com um tiro na cabeça no estacionamento de uma loja de roupas infantis. Ela se recusou a entregar as chaves do carro a assaltantes e reagiu. De acordo com testemunhas, a vítima chegou a morder a mão de um dos ladrões. A professora foi assassinada com o filho de 3 anos no colo. A criança não foi ferida. Os aprovados em concurso da Polícia Civil entre 2009 e 2010, que até hoje não foram convocados, fizeram uma doação de sangue coletiva. Eles protestaram contra a demora para a convocação. A manifestação aconteceu em mais 8 cidades do Paraná. Dos 600 aprovados no concurso de 2010, alguns foram chamados e a maioria aguarda a convocação do governo. A doação de sangue é uma forma de mobilizar todos os aprovados, familiares e amigos. Está fazendo uma campanha inteligente para por visibilidade, né? Para o governo nos veja que a gente está aqui, apto e prontos. Somos em torno de 600 aprovados aí, né? E a gente crê que até março aí o governo chame todos, né? Este investigador que já atua na Polícia Civil, aprovado no mesmo concurso, também decidiu doar. É um jeito de chamar a atenção do governo do estado para chamar esse pessoal que está esperando desde 2009, né? Os aprovados para a Polícia Civil no concurso de 2010 pretendem fazer novas ações solidárias. A gente vai fazer as cartinhas de Natal, a gente vai mobilizar os aprovados para que, pegue uma cartinha do correio de Natal de uma criança e faça uma colaboração, uma ação solidária no Natal também para as crianças aí. Uma pesquisa da Federação do Comércio mostra que entre 14 e 18 mil trabalhadores devem ser contratados até o fim do mês para serviços temporários no Paraná. E com a falta de mão de obra em vários setores, pelo menos a metade deve ser efetivada. Quando foi chamada para o emprego temporário nesta loja de calçados, Priscila não pensou 2 vezes. A jovem de 27 anos, que era atendente em uma livraria, agora se desdobra para agradar os clientes. O salário mensal deve ficar em torno de R$1.000 e já tem destino certo. Vou ter que comprar os presentes de Natal, vou cuidar um pouco de mim e aí vamos ver, né, o que acontece. Só nesta loja, 10 funcionários foram contratados para esta época. Na Grande Curitiba, o número de temporários pode chegar a 9 mil e 75% das vagas são no comércio. O que precisa para a pessoa trabalhar no comércio? Gostar do comércio, de pessoas, de barulho, de bagunça, gostar do Natal. Em todo o Brasil, este ano devem ser contratados 155 mil temporários. O número equivale a 5% a mais do que no mesmo período de 2011. Isso por conta da expectativa do aumento nas vendas, que é de 8%. Nesta agência de recursos humanos, são atendidas em média 250 pessoas por dia em busca de vagas temporárias. A boa notícia é que 50% acabam efetivados. Mas para começar 2013 com emprego garantido, é preciso caprichar agora. Se mostrar pronto realmente para toda a necessidade da empresa, estar disposto a encarar todos os desafios, e pontualidade, assiduidade, e encarar a oportunidade temporária como uma vitrine, uma porta de entrada para uma oportunidade efetiva. Mais de 27 mil paranaenses caíram na malha fina da Receita Federal nesse ano. Hoje foi aberta a consulta ao último lote da restituição do imposto de renda. Cerca de 5.600 paranaenses vão receber na próxima segunda-feira um total de 23 milhões e 700 mil reais. Quem não está no lote e não recebeu a restituição nos 6 anteriores, precisa agora verificar o motivo da retenção. O site é o receita.fazenda.gov.br e o telefone da Receita Federal é 146. E segundo o governo, quem caiu na malha fina caiu porque declarou menos que ganha. O governo, na fiscalização, acaba concluindo que aquela pessoa está escondendo seus rendimentos. Ganhou mais dinheiro do que disse. Em janeiro, haverá a possibilidade de ir até lá e comprovar que a situação é aquela mesma.
mas o governo fica de olho. Pena que a recíproca não é verdadeira. O governo nos fiscaliza, a gente não fiscaliza o governo. O governo fica de olho, cada centavo que você não pagou, você vai pagar depois muito mais. Tem caso aí de multa de 75% em cima daquilo que você já iria pagar se houver uma suspeição sobre o seu comportamento na hora de fazer o preenchimento da declaração. O problema é esse, o Brasil é campeão entre os países que arrecadam no volume de dinheiro tirado da sua população. O grande problema é que você não tenha serviço pelo dinheiro que eles levam, e isso deveria ser um país de primeiro mundo, e não é. Então, há algo muito errado. E começa pelo nosso voto. Aí que, quando a gente tem que fiscalizar, não cumpre aquilo que deveria fazer. E veja a seguir, Japão suspende a importação de carne brasileira, mesmo depois de descartada a suspeita da doença da vaca louca no Paraná. E o PROCON alerta para a recusa ilegal de escolas em matricular alunos que têm responsáveis com nome no cadastro. As escolas particulares não podem recusar novas matrículas ou a renovação da inscrição de alunos que têm os responsáveis no cadastro de devedores dos órgãos de proteção ao crédito. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, mas algumas escolas se recusam a aceitar estudantes com famílias com dívidas. É o que está acontecendo em um colégio de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O filho de 4 anos da comerciante Renata estuda no Colégio João Paulo II de Pinhais. Ao tentar fazer a rematrícula, ela foi impedida por estar com o nome nos serviços de proteção ao crédito, por um débito junto a uma operadora de telefonia. A escola exigiu que outra pessoa assinasse o contrato. Eu procurei o PROCON, não tive êxito e eu me obriguei a achar uma pessoa que fosse até o colégio para assinar o contrato, no caso de rematrícula do meu filho. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, instituição que age dessa forma pratica ato abusivo e discriminatório e está sujeita a uma multa que pode chegar até 6 milhões de reais. O PROCON emitiu uma carta de informações ao colégio, levada pela própria reclamante. A direção não recebeu o documento. Para a consumidora, o colégio agiu ilegalmente e ela não teve seus direitos garantidos. Até o dia que eu vi uma reportagem, eu cheguei a dar risada. Eu falei, eles mandam você procurar seus direitos, mas você chegar lá, você não tem direito nenhum. É uma prática abusiva e discriminatória, uma vez que se não há nenhum débito em relação ao colégio, não pode haver a negativa por parte da escola em rematricular esse aluno. Vamos abrir o processo administrativo contra a escola pedindo a mudança na titularidade, ou seja, que o contrato seja assinado pelo pai, pelo responsável, enfim, que é a própria consumidora. Mais de 40 mil casas ficaram sem luz por causa do temporal do fim de semana. Só hoje a Copel conseguiu restabelecer a energia em parte das residências afetadas. A tempestade durou apenas 15 minutos, mas foi suficiente para causar muitos estragos, principalmente em função dos fortes ventos. Foi o que a gente observou no sábado, passagem da frente, calor e umidade, e no fim da tarde, um temporal bastante intenso aqui em Curitiba. Os bairros mais atingidos foram os da região norte, Bacaxeri, Pilarzinho, Centro Cívico e São Lourenço, onde árvores foram arrancadas pela raiz. Muitas delas caíram nas ruas, atrapalhando a passagem dos carros. Outras atingiram fios elétricos e deixaram cerca de 40 mil residências sem energia. A rua inteira praticamente está sem luz. A gente liga para a Copel e diz que vão priorizar, vão fazer e nada acontece. É um absurdo. A gente está sem telefone, sem luz, sem nada. As coisas na geladeira, no freezer, está desde ontem às 4 horas isso. Já. E é um absurdo isso. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 50 casas ficaram destelhadas. E é uma notícia que talvez nem dê tempo de consertar os estragos de sábado, até que a nova tempestade chegue a Curitiba. A gente tem previsto para amanhã a passagem de uma nova frente fria pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e isso deve favorecer para que a gente tenha novamente uma situação favorável às chuvas aqui no Paraná. Ela é um pouco menor em relação ao sábado, a condição para temporais tão intensos, mas não dá para descartar essa situação. Em Curitiba, o dia amanhece com bastante nebulosidade. À tarde, previsão de pancadas de chuva. A temperatura na capital fica entre 17 e 30 graus. No litoral, manhã de sol entre nuvens, pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Ponta Grossa, manhã de céu com poucas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17 e 29 graus.
E na política, o assunto da semana é a preparação para o encontro do PMDB, que vai decidir quem é que vai comandar o partido no Paraná. 2 candidatos, Roberto Requião, que tem a intenção de se candidatar de novo daqui a 2 anos para o governo do estado pela 4ª vez, e do outro lado, Osmar Serralho, deputado que tem apoio do Pessutti, ex-vice-governador, ex-governador também, porque ficou 1 ano aí complementando o período do Requião. Praticamente essa situação. A turma do Pessutti e do Serralho tem uma aproximação maior de um entendimento com o próprio governo do estado atual. Muita gente do PMDB já está fazendo parte deste governo do Beto Richa. E o Roberto Requião, por outro lado, sonha em ter o comando do PMDB para poder voltar a ser candidato daqui a 2 anos. Pode ser que não consiga, depende do resultado deste encontro do PMDB no final de semana. Até aqui o quadro vai por aí. O Beto Richa tentando a reeleição, provavelmente o PT e aliados com a Gleisi Hoffmann daqui a 2 anos, e Osmar Dias e Roberto Requião fazendo o possível para voltarem ao cenário político do Paraná daqui a 2 anos. O prédio do Hospital Bom Retiro começou a ser demolido no fim de semana. As imagens foram feitas pelo telespectador Lucas de Oliveira. 2 retroescavadeiras foram usadas para derrubar o edifício que abrigou o hospital psiquiátrico desde 1945. A propriedade foi comprada pela empresa Invespark, que deve construir um centro comercial e um edifício residencial no terreno. A unidade de atendimento psiquiátrico foi transferida em setembro e funciona agora no Jardim Botânico. E veja a seguir, um casal resolve fazer o casamento no trajeto de trem entre Curitiba e o litoral. E uma aposentada mantém a tradição de aumentar o presépio da família há 50 anos. Mesmo depois de descartada a doença da vaca louca em um caso suspeito num rebanho do Paraná, o Japão proibiu a importação de carne bovina do país. O Ministério da Agricultura garante que o animal não desenvolveu a doença. Mesmo com a decisão da Organização Mundial de Saúde Animal de manter como insignificante o risco do Brasil para a encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como a vaca louca, após a confirmação de um caso não clássico da doença no Paraná, veio o primeiro embargo. O Japão, que no ano passado importou 1.000 toneladas de carne bovina brasileira, disse que vai buscar outras alternativas, como Estados Unidos e Austrália, para suprir suas necessidades. O estrago, no entanto, não deve causar grandes problemas para o Brasil. Com as explicações que a própria OIE já fez, eu acredito que esse embargo deve durar pouco tempo. Deve ser uma coisa de curto prazo e pode até acontecer com um ou outro país também fazer a mesma coisa. O Brasil é um dos principais fornecedores mundiais de carne bovina e deve fechar este ano com mais de 5 bilhões de dólares em exportação. O caso registrado no Paraná é de 2010 e considerado atípico por se tratar de uma mutação que afeta 1 em cada 10 milhões de animais. E não há nenhum tipo de risco de contaminação dos rebanhos brasileiros. Nós temos total segurança no nosso sistema de sanidade, no nosso sistema de defesa sanitária, que é uma atribuição do governo, uma responsabilidade do governo, seja ele estadual ou federal. E eu sou testemunha do avanço que nós temos em termos de sanidade. Vini, um caso que foi considerado insignificante. O animal nem chegou a desenvolver a doença, mas o impacto no exterior foi imediato, né? Felizmente o impacto dessa vez foi no Japão, que importa pouco do Brasil, compra pouco do Brasil carne industrializada, carne enlatada. Mas sempre cria uma suspeição. Quando o país desenvolvido cancela, outros podem ficar assustados. O governo está informando que vai agir rapidamente para informar, porque nós tivemos um problema sério há uns 2 anos, foi no governo anterior, pouco mais de 2 anos, onde o próprio governo do Paraná ficou na dúvida se havia ou não um caso de vaca louca e só aquela notícia já causou um bloqueio. E isso é muito importante aqui para os estados do Sul. Os estados do Sul são grandes produtores, a economia depende muito dessa exportação da carne bovina, carne de boa qualidade. O sul do Brasil tem algo surpreendente no nosso cenário brasileiro. A qualidade, o aprimoramento genético, a qualidade da carne é um motivo de orgulho para os estados do Sul. E é uma má notícia quando acontece isso, porque atrapalha um trabalho de muito tempo e um trabalho muito sério que se faz principalmente aqui no Paraná por parte dos produtores.
Um casal de Curitiba inovou e casou dentro da Litorina, o trem que faz o passeio de Curitiba até o litoral do estado. A movimentação de convidados e noivos na estação chamou a atenção de outros passageiros e atraiu curiosos. O noivo recepcionou os 60 convidados e padrinhos na estação ferroviária, todos vestidos a caráter para a viagem de casamento. Enquanto atendia um e outro, ele não escondia a expectativa pela chegada da noiva. Estou contando no relógio já era para ter aparecido, mas ela vem. O trem, eleito por um jornal britânico como um dos 3 mais luxuosos do mundo, não atrasa. A noiva, sabendo da regra, chegou 15 minutos antes da partida. O passeio é maravilhoso, é uma forma de nós presentearmos os nossos convidados e familiares. E aqui não pode atrasar hoje, como poderia atrasar numa igreja. Não, de jeito nenhum, mas nem na igreja a gente pode atrasar também. Senão perde o trem. A gente perde o padre. Muitas fotos, poses e o abraço no maquinista. Todos devidamente acomodados em 2 vagões e é hora de começar a desfrutar de uma viagem que promete. A neblina ainda cobre boa parte da Serra do Mar. Mesmo assim, é possível aproveitar o verde e o ar geladinho que vem das montanhas. É a festa de casamento dos sonhos do publicitário Marcos e da dentista Priscila. E depois de 3 horas de uma viagem inesquecível, noivos e convidados chegam na cidade histórica de Morretes, no litoral paranaense. Mas o casamento não terminou. Vai ser oficializado daqui a pouco por um padre em Antonina, outra cidade histórica a 20 quilômetros daqui, em uma igreja construída há mais de 200 anos. Uma família de Curitiba construiu um presépio ao longo de 50 anos. A tradição foi mantida por uma aposentada que a cada ano acrescenta novas peças e mais detalhes. A tradição nasceu há 50 anos, quando Dona Teresa decidiu montar um presépio para os filhos. A ideia era mostrar para eles o verdadeiro sentido do Natal. Eles ficavam naquela ilusão de que só presente essas coisas. E assim não, tem a parte também espiritual do Natal, né? Ele começou pequenininho, só com a família de Jesus. Mas ano a ano, Dona Teresa colocava uma peça aqui, outra ali, ganhava mais uma, criava um ambiente diferente e 5 décadas depois, ele se transformou nisso. Uma cidade inteira dividida entre o antigo e o moderno. Desde os castelos e os guardas que perseguiam Jesus até uma pizzaria. Isto sem falar nos objetos em movimento. Tem o trenzinho, o moinho de água, o de vento, os marceneiros trabalhando a madeira, a mocinha tirando água do poço, as crianças brincando no parquinho e até os coelhinhos que entram e saem da caverna. Para deixar ele assim, cheio de detalhes, Dona Teresa leva cerca de 15 dias. Isso contando com a ajuda dos filhos e dos netos, que hoje são a principal razão para o presépio ainda existir. Ah, não, vó. Com tanta figura que a vó tem aí, mais de 200 figuras, é impossível parar, elas falavam. E estamos continuando. A quantidade de impostos paga pelo consumidor deve ser discriminada a cada nota fiscal. Os detalhes você lê no jornal Metro de amanhã. E ainda a restrição de caminhões na linha verde gera 12 multas por dia. O Metro é distribuído de graça em vários pontos da cidade. Uma ótima noite para você. E fique agora com o Jornal da Band. Boa noite.